Reportagem especial agora aqui em Os Pingos nos Is. Autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, os senadores Alci Lucas e a deputada federal Bia Kicis fizeram uma visita aos presos pelos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. A reportagem é de Bruno Pinheiro. A visita durou mais de 2 horas na penitenciária da Papuda, em Brasília. Mais de 1.000 pessoas foram detidas na noite da invasão e no dia seguinte, durante uma operação no acampamento do quartel-general em Brasília. Há 92 dias, os detidos aguardam por uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Homens e mulheres aproveitaram a visita e escreveram cartas para a família e até para o Congresso Nacional. A Jovem Pan teve acesso às cartas escritas pelos detentos e revela com exclusividade os relatos. Esta carta escrita à mão em um pedaço de papel, o homem se identifica como o cantor sertanejo e pai de um menino de 14 anos. Ele confessa: entramos no prédio às 4h30, 5 da tarde para refugiar das bombas e de gases lançados por helicóptero e se juntar com outros sentados e ajoelhados para orar o Pai Nosso. O prédio estava aberto e havia muitas pessoas na rampa chamando a gente para entrar e para refugiar. O homem diz ainda ter ficado 40 minutos sentado no chão, ao lado de uma fileira de soldados do exército até a chegada da polícia. Na mesma carta, o homem escreve que tem uma pedra na vesícula e precisa passar por uma cirurgia urgente, de acordo com uma recomendação médica. Esta outra carta, um médico formado há 34 anos e morador do Distrito Federal, ele pede liberdade e diz: eu quero dizer-lhe que um dia aqui não significa apenas 24 horas, e são noites longas e de muito choro. Nós queremos sair já, com a tornozeleira ou com a prisão domiciliar. Nós temos que sair urgente. Entre centenas de cartas é possível notar o desespero e a ânsia pela liberdade, mas também uma cobrança ao Congresso Nacional. Várias cartas que pedem um posicionamento dos parlamentares para que façam valer a Constituição Federal. O texto diz: nós já percebemos que quase todos os senadores e deputados estão de mãos atadas e medo de tomar uma decisão legítima e dentro das 4 linhas. O que será feito pelos nossos eleitos para evitar que se inicie na prisão uma manifestação pelos cidadãos de bem e que vai atingir a população em geral com as críticas e cobranças da opinião pública, onde todos os senhores e vossas excelências serão os culpados de não cumprirem com vossas obrigações. Para os senadores Alci Lucas, a CPMI será importante para apurar a participação de cada um que segue detido, aguardando a liberdade. A gente quis saber também algumas coisas, identificar alguns. Por exemplo, nós temos que identificar alguns que estavam na manifestação e que não estavam lá. Onde é que eles estão? Foram presos ou não? Por isso que a CPI é importante. Nós temos vários vídeos, várias manifestações que nós queremos apurar. Eram infiltrados, não eram? Já estavam aqui ou não? Entendeu? Recebeu o apoio de quem? Então isso nós queremos apurar também, né? Então é triste, né? É evidente. Tem gente com 70 e tantos anos. Até o momento, a CPMI conta com o apoio de mais de 192 deputados federais e de 37 senadores da República. O requerimento deverá ser lido na terça-feira, dia 18. As cartas e pedidos serão incluídos nos arquivos da comissão mista. Teve muitos voluntários, outros contratados, né? Pessoas conhecidas. Eu vi, realmente tem uma carta que diz que repassou o recurso e desapareceu, né? Vamos dizer assim. Mas tudo isso dá pra gente agora, né? Identificar quem é, denunciar a OAB, para ver se realmente localiza, né? Mas vários deputados reclamando, vários advogados reclamando também, não é, que já entraram com a petição já há algum tempo, não tem o retorno, não é, e as pessoas aguardando, porque 92 dias já era o tempo suficiente para você, não é, identificar de fato se ele é criminoso, se aconteceu, fez alguma coisa ou não fez. A CPMI deverá apurar também as denúncias de advogados que receberam recursos para atuarem na defesa e desapareceram.
Antes dos comentários, mais uma informação sobre um desdobramento também do 8 de janeiro. Quem continua preso é o ex-secretário Anderson Torres. E hoje a defesa de Torres entrou com um novo pedido de revogação da prisão preventiva do ex-secretário de Segurança nesta segunda-feira junto ao Supremo Tribunal Federal. Torres foi preso no dia 14 de janeiro por supostamente ter negligenciado a segurança do DF nos atos do dia 8. Em seu pedido, o advogado Elmar Novak afirma que não há mais necessidade da manutenção da prisão de Torres. O advogado aponta também que as 3 filhas de Torres passaram a ter acompanhamento psicológico após a prisão do pai. Começo com você, Dantas, alguma previsão, algum prognóstico para que seja revertida essa situação, tanto das autoridades quanto das pessoas comuns, dos cidadãos comuns presos pelo 8 de janeiro? Temos 1 minuto e meio, Dantas. Rapidinho. Bom, primeiro parabéns aí ao Bruno Pinheiro, que trouxe essa excelente reportagem com o drama dessas pessoas que estão presas sem que tenham as suas condutas individualizadas. Então o processo é atropelado, violado, o processo legal absolutamente degradado. É muito grave isso, é muito preocupante, por isso tão necessária é a CPMI do 8 de janeiro. Em relação ao Anderson Torres, demos em primeira mão também esse pedido, ele muda a estratégia dele de abordagem, reconhece que a prisão foi necessária no primeiro momento, mas que agora já não estão mais presentes as questões lá que justificavam essa prisão. E está certo, se comparar, ele cita inclusive o governador Ibanez, o ex-comandante da Polícia Militar. Ele também desmonta nesse pedido as acusações feitas pelo Ministério Público e também divulgadas pela imprensa. Uma delas chama atenção, que é a de que ele assumiu o cargo, né, e demitiu todo mundo na secretaria. E isso não aconteceu. Ele assumiu o cargo, nomeou 2 pessoas e depois viajou para a Disney com a passagem que estava comprada desde novembro, muito antes dele saber que assumiria o cargo. Então, há uma série de narrativas que precisam ser desconstruídas para que o sujeito responda, né, de forma legal às suas responsabilidades, mas que enfrente o devido processo legal. Você, Salles, 1 minuto. Isso é a subversão total do devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Pessoas de idade, famílias presas, ainda que tenham participado, alguns deles, não há dúvida que devem ter participado, mas isso não justifica a pessoa ficar presa. Como disse o Mota no caso do cidadão lá do monstro lá de Blumenau, o sujeito foi solto 4 vezes. Gente que faz coisas muito mais graves são soltas em audiência de custódia. Essa audiência de custódia desses presos sequer tinha a liberdade de autorizar a libertação dessas pessoas, ou seja, essa é a lógica da audiência de custódia. E por fim, cabe sempre uma palavra aqui com o que está acontecendo no Senado Federal. O presidente Rodrigo Pacheco está enrolando para instruir, para convocar uma sessão conjunta do Congresso Nacional para tentar dar tempo ao governo federal de tirar as assinaturas, tanto de senadores quanto de deputados. Isso é uma vergonha e a população vai cobrar isso no futuro. Mas você acha que de toda forma sai a CPI, Salles? Qual é o ambiente de momento por lá? Não, vai sair a CPMI. Para cada assinatura que eles conseguiram convencer, sabe-se lá como, com quais cargos e quais verbas, para tirar, entraram 2 ou 3 novas. O governo não vai conseguir tirar as assinaturas, quer seja dos senadores ou deputados. Essa CPMI vai sair, mas fica o registro da vergonhosa conduta da presidência do Senado. José Maria Trindade, retomo com você, Zé, a informação que trouxemos sobre a situação dos presos do 8 de janeiro. Mais 2 minutos, Zé. Ô Vitor, eu tenho acompanhado esse processo, né? Vários senadores, já 10 deputados e eu acho que 6 senadores foram lá na Papuda. Entre eles, senadores que relatam, como Eduardo Girão, assim, uma situação preocupante, né? As pessoas magras, doentes, o índio Sererê está muito abatido e muito magro. O Anderson Torres, que nós falamos dele aqui, emagreceu 12 quilos, está em depressão, chora muito. E, na verdade, eu diria que o ex-ministro da Justiça não está preso, ele está sequestrado. Eu nunca vi uma prisão preventiva tão definitiva. Poderia dizer Gilmar Mendes, que falava isso no início da Lava Jato, né? Para se ter uma ideia. A dificuldade de alimentação, a dificuldade de tratamento dessas pessoas e lembrando que todos serão julgados, mas ainda não foram condenados. E eu ouvi de ministros do Supremo Tribunal Federal, de mais de um, dizendo o seguinte: todos serão condenados. Entrou no Congresso, entrou no Supremo, entrou no Palácio, condenado por uma condenação, que é a invasão.
e as outras virão por organização criminosa e assim por diante. E estão preparando, além disso, uma agressiva judicialização de pagar os estragos e, além disso, indenização por danos coletivos, para se ter uma ideia. Então, há um cerco difícil e que os deputados aí, a deputada Bia Kicis e o senador encontraram lá, foi uma situação muito complexa e é difícil de explicar isso aí. E eu, como senador Isalci, fico assustado o porquê da OAB ainda não ter entrado. No mais, eu ouvi em Vitória, lá, como em todos os estados, advogados atendendo de graça, famílias inteiras dando esse apoio por fora. É uma situação muito grave. Alguns estão presos lá e os filhos, eles nem sabem onde estão.